Sábado, 2 de janeiro de 2021. No CL News de hoje, as coligações partidárias entram no ano novo em baixa. O infame STF, a vergonha mundial, não se cansa de passar vergonha. Senador que quer botar você na cadeia se não tomar a picada contra a peste chinesa, diz que ele está fora. Olá e feliz ano novo, eu sou Cláudio Lessa falando de Brasília. Neste ano que, por tudo que a gente sabe dele até agora, promete ser um ano ímpar. Mas cuidado, em inglês 2021 é 2021. Novas regras vão forçar os partidos a se reinventarem daqui em diante. Com o fim das coligações partidárias nos pleitos para cargos proporcionais, ou seja, vereadores e deputados federais, estaduais e distritais, forçando os candidatos a participarem da eleição em chapa única dentro do próprio partido, a tendência é de que a diversidade das legendas no poder legislativo seja cada vez menor. Os reflexos do fim das coligações já foram sentidos nas eleições municipais de 2020. Como consequência desse novo cenário, câmaras municipais do país serão formadas por 4 partidos ou menos na legislatura que começa neste ano. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, serão 1.191 câmaras compostas por 4 partidos, 1.004 por 3 e 543 por 2 partidos. Além disso, em 14 municípios do país, os vereadores serão todos de uma única sigla. A marca é inédita na história do Brasil. A Câmara dos Deputados deu posse ontem a 8 suplentes de deputados. Os titulares dos mandatos se candidataram a prefeito nas eleições municipais de 2020, foram eleitos e assumiram os novos mandatos. Pelas regras constitucionais, o deputado federal não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Dos 8 deputados, 2 são do PSD, 1 do PSDB, 1 do Podemos, 1 do PL, 1 do PSOL, 1 do PSB e 1 do Patriota. A população de Praia Grande, município da região metropolitana da Baixada Santista, zona sul do estado de São Paulo, decidiu aproveitar o primeiro dia do ano com muito lazer, com amigos e familiares, curtindo a praia. O presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer uma visita pelo litoral paulista, onde realizou um passeio de barco e nadou com banhistas. Em determinado momento, pessoas que estavam dentro d'água começaram a gritar: "Ei, Dória, vai tomar onde o sol não nasce!", uma expressão utilizada como forma de repúdio ao desgovernador Cino Paulista, o maníaco do Morumbi, pelas medidas pseudo-ditatoriais que ele vem adotando contra a peste chinesa. Para a Polícia Militar de São Paulo, comandada pelo canalha Cino Paulista, o maníaco do Morumbi, tentar aproveitar o ano novo na praia se tornou uma infração a ser combatida com força. Pelo menos essa foi a postura da corporação contra um grupo de turistas que estava nas areias da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, na manhã de ontem. Para dispersar as pessoas, policiais dispararam bombas de efeito moral e gás lacrimogênio. Em Bertioga, a prefeitura decretou o fechamento das praias para os festejos de final de ano. Uma cretinice. Também ontem, policiais expulsaram banhistas da praia de Pitangueiras, no Guarujá. Bombas ainda foram utilizadas para dispersar um grupo que estava em uma praça de Campinas, a maior cidade do interior de São Paulo. Um absurdo. Seria muito mais legal poder dizer que é bom ver o infame STF, a vergonha mundial, de férias, porque isso dá, de certa forma, uma sensação de segurança jurídica, né? Mas não é o caso, infelizmente. O infame Supremo Tribunal do Farisaísmo já entrou em 2021 pisando na jaca, como sempre. O sinistro Luiz Fux, com suas madeixas artificiais e uma dose extra de imbecilidade, derrubou mais uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que liberou a abertura de bares, restaurantes e hotéis de 19 cidades do Vale do Paraíba, no interior paulista, entre os dias 1º e 3 de janeiro. É a segunda vez em 3 dias que os canalhas do Supremo derrubam uma liminar do TJ de São Paulo sobre o mesmo tema. Em 30 de dezembro, o tribunal autorizou a abertura de bares e restaurantes em São José dos Campos e outras cidades. No mesmo dia, o STF derrubou a decisão.
Mas a cretinice dos urubus togados não para por aí. O sinistro Ricardo Polaco Lewandowski prorrogou a autorização para que governos locais mantenham as inúteis medidas de isolamento, quarentena e uso de máscaras como prevenção da peste chinesa. Na mesma decisão, Lewandowski manteve ainda a determinação para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária libere o uso emergencial de picadas em até 72 horas após o pedido. A liberação vale para imunizantes já aprovados no exterior. A decisão, como não podia deixar de ser, foi tomada para atender com toda a presteza um pedido do partido esquerdopata Rede Sustentabilidade. E o seu ano novo foi virtual, longe dos parentes, sem a chance de um abraço apertado, um beijo carinhoso, um chamego? Pois é, mas na favela não foi assim não, graças ao infame e sinistro Edson Fachin, que não deixa a polícia subir no morro nem nas favelas cariocas em busca de bandidos, muito menos coibir as aglomerações populares, as festividades, a difusão de calor humano. O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, tomou posse como ministro do Tribunal de Contas da União. Ele assumiu a vaga de José Múcio Monteiro, que pediu antecipação da aposentadoria. Jorge Oliveira tem 46 anos e poderá ficar no TCU até 2049. Major da Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal e advogado, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o tribunal e teve o nome dele aprovado pelo Senado em outubro. Com a saída de Jorge Oliveira, quem assume a Secretaria-Geral interinamente é Pedro César Nunes, atual subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. Na reta final do processo de escolha de um novo presidente dos Estados Unidos, vale a pena colocar você a par do que está acontecendo e quais são os próximos passos. As eleições de 2020 nos Estados Unidos talvez tenham sido as mais conturbadas da história americana. Uma verdadeira enxurrada de denúncias sobre fraudes eleitorais tem colocado em xeque a legitimidade dos resultados. Cerca de 158 milhões de eleitores votaram no pleito em 50 estados. Vale lembrar que a eleição norte-americana, indireta, é muito diferente da que ocorre no Brasil. Lá ela se divide em dois momentos. A população escolhe os representantes de cada estado e os eleitos são indicados para formar um colégio eleitoral e então escolher o presidente dos Estados Unidos. O candidato à presidência que conseguir 270 votos é considerado eleito. O resultado da primeira fase da eleição apontou 306 votos para os democratas e 232 votos para os republicanos. Esses representantes eleitos votaram em seus candidatos e no dia 6 de janeiro, esses votos serão contados e certificados em sessão do Congresso americano. Nesse dia, os congressistas republicanos deverão levantar questões de ordem relacionadas ao resultado das eleições, para que sejam descartados os votos de até 7 estados. 140 deputados e senadores republicanos já anunciaram que vão exercer esse direito. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que vai presidir a sessão do Congresso, pode aceitar ouvir as contestações. A partir daí, Mike Pence pode aceitar as justificativas ou não. Se ele aceitar as contestações, ele pode não certificar o resultado eleitoral de alguns estados, deixando o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden sem o número mínimo de 270 votos no colégio eleitoral. Se as coisas chegarem a esse ponto, será realizada nessa mesma sessão uma nova votação com os congressistas, chamada de eleição contingencial, sendo que a Câmara elege o presidente e o Senado elege o vice-presidente, com cada estado tendo direito a um voto. Isso não acontece desde a eleição de 1824, mas pode muito bem voltar a ocorrer diante das circunstâncias atuais. Este cenário extremo pode favorecer o candidato Donald Trump, porque a Câmara tem maioria republicana, enquanto o Senado é dominado pelos democratas. O presidente Donald Trump conclamou a população a acompanhar a sessão nas ruas de Washington e de outras cidades no dia 6 de janeiro.
Segundo pesquisas, mais de 50% da população dos Estados Unidos acredita que houve fraude nas eleições em prol do candidato democrata Joe Biden. A eleição em segundo turno para 2 vagas ao Senado dos Estados Unidos pelo estado da Geórgia, que na próxima semana vai decidir qual partido controlará a Câmara Alta do Congresso norte-americano, registrou um recorde de 3 milhões de votos antecipados. Se os republicanos ganharem uma ou ambas as cadeiras, eles conseguirão manter uma pequena maioria no Senado dos Estados Unidos, permitindo-lhes bloquear grande parte da agenda se o democrata Joe Biden for eleito. O segundo turno é necessário porque nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos na eleição de 3 de novembro. Num rápido giro pelas manchetes mundiais, o Irã disse à Agência Internacional de Energia Atômica sobre a sua disposição de produzir urânio enriquecido a 20%, muito além do limite estabelecido pelo Acordo de Viena de 2015, que é de 3,67%. Depois de anos de falsas promessas, Cuba decidiu unificar o seu sistema monetário. A reforma anunciada vai eliminar, dentro de 6 meses, o peso conversível, que é alinhado artificialmente ao dólar norte-americano. Restará apenas o peso cubano, que vale 24 vezes menos. 5 mulheres morreram e crianças ficaram feridas em uma explosão de granada disparada contra um salão de casamento em Hodeida, no sudoeste do Iêmen, em um novo ataque violento dias após outro ataque dirigido ao governo recém-formado. Os conflitos no Iêmen já deixaram dezenas de milhares de pessoas mortas. Pesquisadores japoneses estão trabalhando em uma tecnologia de satélite que usa componentes de madeira para eliminar o excesso de lixo espacial, permitindo que os objetos sejam incinerados ao reentrarem na atmosfera da Terra. A Sumitomo Forestry, uma empresa de marcenaria japonesa de 400 anos, fez parceria com a Universidade de Kyoto para desenvolver a tecnologia. A NASA calculou há mais de uma década que 95% dos objetos feitos pelo homem em órbita eram lixo espacial. A cidade do México, uma das maiores da América Latina, começa o novo ano com uma medida pioneira. Estão proibidos os plásticos de uso único na capital mexicana, como copos, embalagens e talheres descartáveis. A medida visa incentivar os mexicanos a procurar formas menos nocivas ao meio ambiente para os produtos do dia a dia. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que fixa em 1/4 do salário mínimo a renda per capita limite para que uma família seja contemplada com o BPC, o benefício de prestação continuada. O benefício é concedido a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de baixa renda. A edição da MP foi necessária para dar continuidade ao benefício, já que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a ampliação do limite do BPC, conforme lei aprovada no Congresso Nacional, e a vigência da legislação anterior ia até o dia 31 de dezembro. Só para você entender, o Congresso Nacional aprovou a ampliação do critério de renda para meio salário mínimo, mas a medida foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro porque, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Congresso não pode criar uma nova despesa sem indicar de onde vem o dinheiro. Em meio a uma disputa política, os parlamentares, no entanto, derrubaram o veto do presidente e o governo teve que recorrer ao STF para impedir um rombo ainda maior nas contas públicas. Por se tratar de uma medida provisória, a medida ainda tem que ser confirmada pelo Congresso Nacional. O governo federal publicou a medida provisória que aumenta o salário mínimo de R$ 1.045 para R$ 1.100 a partir deste mês. Para o reajuste, o governo usou uma previsão de alta da inflação oficial de 5,22% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que serve de base para a correção anual do salário mínimo. O salário mínimo serve de referência para 49 milhões de trabalhadores no Brasil, de acordo com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Nos Estados Unidos, um funcionário de um centro médico do estado de Wisconsin
estragou deliberadamente mais de 500 doses da picada desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Moderna. No sábado passado, o funcionário retirou 57 frascos do imunizante de dentro do frigorífico da farmácia do Aurora Medical Center, nos arredores de Milwaukee, deixando o produto à temperatura ambiente além do tempo permitido, desperdiçando as doses. O funcionário acabou demitido depois de admitir que fez isso de propósito. Ainda não se sabe por que o funcionário fez isso. A Venezuela vai entrar novamente em uma quarentena radical por causa do recente aumento do número de casos de peste chinesa, segundo a vice-presidente do país, Delcy Rodrigues. Será retomado o esquema 7x7, com o início de uma quarentena radical a partir desta segunda-feira, 4 de janeiro, até domingo, 10 de janeiro. O sistema combina uma semana de confinamento total da população, seguida de outra com a abertura de setores essenciais da economia. Você certamente conhece a história de que pimenta naquele lugar onde o sol não nasce dos outros é refresco. Pois é, o senador Ângelo Coronel, que inventou um projeto de lei dando 8 anos de cadeia a quem se recusar a tomar a picada contra a peste chinesa, anunciou que ele mesmo não vai tomar a picada. Não é bacaninha? Parece mentira, mas não é. Ele quer botar você na cadeia se você não tomar a picada, mas ele não. Só no fazendão mesmo, hein? Os canalhas da extrema imprensa, com o seu jornalismo marrom e fétido, apareceram agora com uma manchete que diz que, abre aspas, após meses de isolamento, o casal sai para cortar cabelo e morre por causa da Covid-19, fecha aspas. Agora, veja você que algumas manchetes que esses abutres jamais publicarão. Saiu para votar e morreu de peste chinesa. Foi a uma manifestação antifascista e morreu de peste chinesa. Saiu da cadeia na saidinha de Natal e morreu de peste chinesa. Saiu para comprar droga na boca de fumo e morreu de peste chinesa. Ou então, pegou o trem e o ônibus lotado e morreu de peste chinesa. Não é à toa que alguém disse o seguinte, abre aspas, os bordéis jornalísticos se tornam cada vez mais comuns no Brasil de hoje. Abomináveis obscenidades, iniquidades perniciosas e depravadas evidenciam dia após dia a prostituição da imprensa brasileira. Fecha aspas. Um motorista canadense foi apanhado pela polícia a 150 km por hora no Tesla modelo S dele, o que por si só já representa uma transgressão por excesso de velocidade, né? Mas como se isso não bastasse, o jovem de 20 anos seguia com o banco totalmente reclinado e dormindo. O carro está equipado com o sistema Autopilot, que consegue realizar ultrapassagens, mudanças de faixa e até saídas e entradas nas autoestradas de forma autônoma. Mas é como a empresa norte-americana sempre diz, este é apenas um sistema de ajuda ao motorista, que é sempre responsável e tem que estar pronto para assumir os comandos a qualquer momento. Por esse motivo, o rapaz enfrenta agora uma acusação por condução perigosa, mesmo não tendo se envolvido em qualquer acidente. No passado, ele já foi levado ao tribunal por excesso de velocidade, mas agora volta a ficar diante de um juiz para responder pela acusação mais grave, que é a de condução perigosa. Esta primeira edição do CL News de 2021 está quase terminando, mas por gentileza, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já estiver inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Acione também o sininho para você ficar sabendo toda vez que um vídeo novo for publicado. E dê o seu like, dê o seu joinha, porque isso é muito importante para sinalizar para a plataforma que você está gostando do conteúdo. Compartilhe esse canal com todo mundo que você conhece, para que mais pessoas possam desfrutar desse panorama informativo transparente e com um toque de bom humor. O CL News depende única e exclusivamente dos seus telespectadores e, por isso, a sua contribuição, a partir de apenas R$ 5 por mês, ou aquilo que a sua generosidade permitir, é claro, é fundamental para que o CL News siga na sua missão de informar, sem mentir e sem manipular. Os dados bancários também
também estão todos aí embaixo, na descrição do vídeo, junto com os links para todas as plataformas que publicam o CL News. Como sempre, é uma honra poder contar com a sua parceria. Ah, e mais uma coisinha, hein? Eu não quero de jeito nenhum desanimar você, mas você se lembra daquele filme Mad Max, né? Pois é, o Mad Max se passa em 2021. Até a próxima.